Desde que a pandemia do novo coronavírus começou, várias instituições sociais foram afetadas. Vimos muito mais do que um simples fechar de portas. Vimos o abismo da desigualdade aumentar. Por isso, o Pensar Jovem te convida a refletir com a gente. Como o Covid-19 impacta o ensino e a pesquisa em escolas públicas? Olá, pessoal! Esse é o podcast do projeto de extensão Pensar Jovem Fazer Sentido, que hoje traz uma entrevista feita por nosso colega Daniel Botelho. O Daniel conversou um pouco com a Lisa Elisei e a Alice Barbosa. Elas são ex-alunas do Cefet de Nepomuceno e atualmente estudam letras pela Universidade Federal de Lavras. Então, curte aí essa entrevista. Hoje teremos uma conversa com Lisa Elisei e Alice Barbosa, ex-alunos do Cefet-MG de Nepomuceno e alunos do curso de graduação em letras na UFLA. Falaremos um pouco sobre os impactos da pandemia no contexto do ensino, focalizando a perspectiva dos alunos. Bom, para começar, gostaria de pedir que se apresentassem rapidamente e nos informassem em quais etapas do curso vocês se encontram. Meu nome é Alice, atualmente curso o terceiro período da graduação em letras pela Universidade Federal de Lavras. E nesse semestre eu buscava por um direcionamento nas áreas de pesquisa, visando mais o início de um futuro projeto mesmo, mas não pude ter contato suficiente, infelizmente, devido à paralisação das aulas presenciais e dos grupos de estudo. Eu sou a Lisa, estou no quinto período de letras na Universidade Federal de Lavras. E esse período eu estou começando a estagiar e renovando minha pesquisa científica. Então a pandemia e os estudos remotos vieram em um momento bem delicado. Como sabemos, a UFLA adotou uma estratégia para esse período de pandemia, que foi chamado de ensino remoto orientado, visando minimizar os problemas causados pelo atual contexto no calendário da instituição. Podem dizer, de modo sintético, como o programa funciona, ou seja, quais são as suas ferramentas básicas e quais as possibilidades oferecidas por ele? Os roteiros de estudos orientados funcionam de forma quinzenal na nossa universidade. E esse é um documento que tem como função nortear nossos estudos e os nossos objetivos em cada matéria. E ele é composto por 5 itens. E são eles: o que vamos estudar, o que já sabemos e por que precisamos aprender, o que devemos fazer para aprender, que produtos devem ser gerados e como serão avaliados e, por fim, as referências. Eu acho que, apesar dele ser considerado um método efetivo pelas pessoas que propuseram que ele fosse dessa forma, é um método falho. E eu acho isso porque o estudo remoto, na minha concepção, é bem mais complicado do que somente dar ao aluno uma direção do que lhe vai ser exigido na disciplina. Pensando em termos de tecnologia e apoio técnico, o que podem nos dizer sobre a funcionalidade do programa? Pode-se dizer que há uma infraestrutura satisfatória para esse tipo de prática educacional? Olha, eu acho que basta a gente dizer que tem uma conta no Twitter que chama O Campus Virtual Caiu Hoje e que quase todo dia ela twitta assim. Mas eu, felizmente, ainda não perdi nenhum prazo por conta de falhas técnicas, mas ouvi de vários colegas que perderam, principalmente questionários que só tinham uma tentativa e foi uma situação bem complicada. E também já fiquei mais de um dia sem conseguir acessar. Por isso, os professores estão nos orientando a baixar os textos com mais antecedência. Mas nem sempre as pessoas podem, porque tem gente que ainda está trabalhando, ou que tem filho, e que acaba tendo que deixar para a última hora. Seria um alívio para mim responder que sim, mas definitivamente a resposta é não. A gente enfrenta todos os dias a instabilidade do campus virtual, o que é um problema enorme considerando as promessas que a universidade fez de que ele funcionaria sempre. E a gente sempre envia trabalhos e recebe o feedback dos trabalhos via campus. E se é uma ferramenta tão instável, prejudica ainda mais um estudo que é falho e um método que é difícil de ser realizado. Como que a instituição fez para consultar as opiniões dos alunos e professores sobre o ensino remoto? É possível dizer que isso foi feito de modo democrático e cuidadoso? Bom, em relação a isso, uma enquete foi o que apurou a opinião dos discentes.
é válido ressaltar que essa enquete foi online, o que indica já uma falha no resultado, porque nem todos os alunos têm acesso à internet. A própria universidade deixou claro que essa pesquisa que definiria a continuidade ou não do semestre letivo e que deveria atender a maioria dos estudantes. Mas e a minoria? A principal falha para mim foi deixar de lado essa parcela dos alunos que não poderiam ser atendidos pelos métodos que a universidade propôs. E para essa parcela, que eles consideram mínima dos alunos, foi proposto o trancamento geral da matrícula ou de disciplinas isoladas, o que prejudica pessoalmente a formação do aluno. E além dessa pesquisa, foi realizada também uma live, uma transmissão ao vivo, para que fosse discutida essa questão. Nela nos foi apresentado como seriam os roteiros de estudo e como uma aluna que participou, eu falo com propriedade que eu não achei que foi tão democrático como eu pensei que seria. E eu digo isso porque, na minha opinião, foi muito mais uma live expositiva para que a gente tivesse contato com o novo método de estudo do que, de fato, uma live em que a gente se sentisse à vontade para discutir os nossos principais problemas e os nossos principais impasses em relação a uma possível atividade remota que venha a valer como um semestre letivo. E as outras atividades complementares do curso de graduação, como estágio, grupos de pesquisa, entre outras? Como isso tem ocorrido nesse contexto? Então, eu acho que cada grupo de estudos foi independente na escolha de voltar ou não, então alguns cancelaram e outros retornaram com as atividades. O núcleo de estudos comparados em literatura, que eu faço parte, retomou as reuniões antes do período de aulas remotas via Google Meet, e nós tivemos 3 encontros falando sobre 3 obras, e foi bem produtivo até, mas nós tivemos que parar, fazer uma pausa quando ele começou, porque era muito conteúdo no campus, muito mais que o habitual. E fora essas reuniões, minha orientadora também promoveu várias mesas redondas online que foram bem interessantes. Ela convidou colegas e amigos professores para falar e nós orientandos para participar, fazendo perguntas. E foi uma medida paliativa, mas foi bem enriquecedor, foi bem consciente no momento. E depois as mesas ficaram todas disponíveis no YouTube. E foi muito bom, porque nós contamos horas extracurriculares e aprendemos bastante, com vários professores de várias instituições do país. Agora, quanto aos estágios, a gente passou muito perrengue. As escolas municipais não aceitaram, o convênio da UFLA com as estaduais venceu e a gente não tem previsão de data para voltar. E algumas particulares também não quiseram receber estagiários esse semestre, então nossas opções ficaram quase que nulas. Por causa disso, eu preferi fazer o estágio de forma de vivência, que é uma forma de cumprir essas horas com trabalho, leitura de artigo, palestra, e no final fazer um relatório, tudo monitorado pelos orientadores do estágio. E assim, por um lado, eu não queria fazer esse estágio de forma remota, mas por outro, eu teria que atrasar um período inteiro na minha formatura só para cumprir essas horas, o que mexia bastante com meus planos para depois da formatura. É possível dizer que o uso desse modelo adotado pela universidade de vocês pode representar alguma mudança no futuro do trabalho dos profissionais da área? Conseguem ver algum risco desse modelo assumir mais espaço nas instituições de ensino? Eu acho que não, muito pelo contrário. Porque pelo que nós estamos vendo, pelo que nós estamos experienciando, a coisa vai justamente na contramão disso. Porque mesmo quem tem as melhores condições para estudar, está tendo muito problema em fixar o aprendizado. E nós sabemos, que são poucas as pessoas que conseguem ser autodidatas, que é a principal exigência dos estudos remotos. E, além disso, tem a questão também de que o papel social da escola, o papel social do professor não estão sendo cumpridos. Ou estão sendo cumpridos com muito menos intensidade, muito menos presença, o que prejudica todos os alunos, mas principalmente aqueles de escola pública e da periferia. Então, eu não acho que tenha risco dos estudos remotos ganharem espaço, assim, amplamente, como está sendo feito. Eu também acho que não, e ao meu ver, tanto como aluna, como futura docente, os professores nunca foram tão necessários. E eu espero que essa questão da valorização das aulas presenciais se mantenha também quando a pandemia acabar. E se antes eu sentia que a tecnologia ameaçava meu futuro trabalho, agora definitivamente eu tô bem mais tranquila sobre isso.
Não que a educação remota não funcione, mas ela precisa de um preparo muito mais detalhado e, infelizmente, ela é muito excludente. É isso aí, pessoal. Ficamos gratos pela participação da Lisa e da Alice. Esperamos que esse contexto possa voltar à normalidade em breve, sempre com responsabilidade e pensamento crítico por parte das instituições. Nossa, que incrível! A participação da Alice e da Lisa trouxeram para a gente reflexões sobre o futuro da educação como um todo, certo? Pensar que essas dificuldades existem para manter uma pesquisa em desenvolvimento não é novidade, né, pessoal? Mas o importante é saber que o setor de pesquisa existe, que ele está aí, em pleno funcionamento e pode trazer resultados a curto, médio e longo prazo. Então vamos valorizar o conhecimento científico. Caros ouvintes, infelizmente esse episódio está chegando ao fim e nós queremos agradecer muito a sua audiência. Antes de encerrar, quero te lembrar de seguir o perfil do Pensar Jovem nas redes sociais, pois sempre divulgamos as ações, os movimentos dos jovens das escolas públicas, divulgamos também cursos, projetos de arte, notícias, tudo relacionado à educação. É pelas nossas redes que você fica sabendo de tudo sobre a nossa participação na Rádio FMG Educativa. Bacana, né? E o mais legal é que você também pode participar com a gente. Se você conhece algum projeto ou ação legal que está acontecendo aí pertinho de você e que tem a ver com educação, manda pra gente. Também estamos curiosos para saber quais livros, filmes, séries e músicas você está consumindo nessa quarentena. Vamos trocar dicas? É só procurar por @pensarjovem CefetMG no Instagram. Forte abraço, continue se cuidando e até a próxima!